Agora, pessoal, quero trazer uma outra informação e, nesse caso, voltando aqui para o nosso quintal. Começa no dia 20 de janeiro o pagamento do Bolsa Família. Quem traz os detalhes é o Fabrício Naitsky, inclusive sobre os impactos econômicos e também a quantidade de pessoas que necessitam desse benefício aqui no país. Fabrício, conta aí. Exatamente, Evandro, são 20 milhões de beneficiários, 21 milhões de beneficiários para ser mais preciso, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E esses beneficiários começam a receber os pagamentos já a partir do próximo dia 20, a depender do final do número de identificação social, o NIS, de cada uma dessas pessoas. Esse pagamento no dia 20 será feito para as pessoas que têm o NIS com final 1. E aí ele é feito de forma progressiva até o dia 31 de janeiro para as pessoas com NIS com final 0. Segundo o calendário estipulado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, os pagamentos serão feitos sempre nos últimos 10 dias úteis de cada mês, com exceção do mês de dezembro, quando os pagamentos começam no dia 10 e terminam antes mesmo do Natal. A regra principal para entrar no Bolsa Família é que a renda familiar seja abaixo dos R$218 por pessoa, ou seja, soma todos os integrantes da família, quer dizer, aquelas pessoas que vivem ali sob o mesmo teto. Essas pessoas têm então a sua renda somada, dividida pelo total de integrantes, e aí se ficar abaixo dos R$218, essa família está apta a receber o Bolsa Família. Mas tem alguns requisitos, né? Algumas obrigatoriedades, por exemplo, manter crianças e adolescentes nas escolas, fazer os exames, o acompanhamento pré-natal no caso de gestantes que são beneficiárias do programa e também manter as carteiras de vacinação atualizadas. O MDS também lançou uma recomendação muito importante para que essas famílias, os beneficiários, mantenham os seus cadastros atualizados no CAD único, Cadastro Único do Governo Federal, para evitar a perda do benefício, colocar lá todos os dados certinhos para garantir que tudo será feito, que todos os pagamentos acontecerão em dia, dentro da conformidade. Hoje, saiu um estudo na revista especializada Nature Medicine, Evandro, que diz o seguinte, que o Bolsa Família reduziu em 60% os casos de tuberculose no país e que a mortalidade por tuberculose aqui no Brasil caiu 70% por conta dos avanços gerados pelo Bolsa Família. Esse estudo foi feito baseado em dados entre os anos de 2004 a 2015. Agora, falando um pouquinho mais do lado econômico, da questão um pouco mais burocrática, o governo federal, a União, quer ampliar a relação com os estados e municípios para poder fazer uma espécie de pente fino nos beneficiários, esses 21 milhões de beneficiários que eu falei aqui mais cedo. Isso porque eles querem garantir que todo mundo que esteja recebendo o Bolsa Família tenha, de fato, direito a receber o benefício. Um crescimento das chamadas famílias unipessoais, famílias que não estavam aptas a receber o Bolsa Família ali entre 2021 e 2022, no governo Bolsonaro. Eram 2,2 milhões de famílias unipessoais em 2021, esse número saltou para 5,8 milhões em 2022. Ano passado, o MDS fez um pente fino nessa situação e abaixou esse número em 1 milhão, passou ali para 4 milhões e 800 mil, aproximadamente 4 milhões e meio de famílias unipessoais. Mas o Ministério diz que precisa ampliar esse pente fino, que a situação não deve parar por aí, que eles vão olhar de perto, caso a caso, fazer as vistorias, inclusive nas casas das pessoas, para garantir que o benefício esteja chegando sim a quem precisa e não a quem não precisa, para que o dinheiro não seja, de certa forma, jogado fora, né, Evandro? Obrigado pelas informações, viu, Fabrício Naitsky? Um bom trabalho para você. Só para ressaltar, pessoal, são quase 21 milhões de famílias que são hoje beneficiárias do Bolsa Família. E, Zagarino, eu queria trazer um tema também interessante com você quando a gente fala de Bolsa Família, porque, segundo dados do governo federal, cerca de 2,7 milhões de famílias estão em momento de transição, que são aquelas famílias que já fizeram parte do benefício, conseguiram um aumento de renda, agora são incluídas ali numa regra de proteção que garante esse direito enquanto elas tentam atingir a autonomia financeira. E eu acredito que essa seja cada vez mais uma necessidade, né, de se acompanhar essas pessoas e principalmente garantir que em determinado momento elas ou as futuras gerações dessas famílias consigam priorizar a autonomia financeira por meio do mercado de trabalho e etc., para que abram espaço para outras pessoas que realmente necessitem desse benefício. Sem sombra de dúvidas, é exatamente isso que eu queria comentar. O Bolsa Família ele não pode ser eterno, não pode se perpetuar no tempo.
ele tem que ser ali a vara, o famoso discurso. Não adianta você dar o peixe, você tem que dar a vara e ensinar a pescar. E o formato para você fazer isso se dá, sim, em razão dessa política pública, que é uma excelente política pública. O Bolsa Família, ele é essencial. Lógico, a gente tem que fiscalizar quem está recebendo, o formato que isso é feito. A gente viu recentemente que muitas famílias que recebem Bolsa Família estão utilizando esse dinheiro com apostas que deram um absurdo, então, de alguma forma, também tem que ser corrigido isso. Porém, o mais importante é, dentro desses requisitos obrigatórios, constar a necessidade da pessoa procurar ali cursos de formação técnico-profissional para conseguir, de alguma forma, dentro de um período de 12 meses, dentro de 24 meses, no máximo, recebendo esse valor, para conseguir se inserir no mercado de trabalho. Eu acredito que o Bolsa Família ele tem que ser um instrumento de passagem para a pessoa se inserir no mercado de trabalho e conseguir oferir renda, seja trabalhando de forma formal ou até mesmo com o Sebrae auxiliando, com um empreendimento próprio. Mas o que a gente tem a conclusão é que o Bolsa Família não pode permanecer do jeito que é, dando ali essa perpetuidade para as pessoas. Você pega municípios, por exemplo, como aqui o que eu resido, que é Guarujá, que pelo último censo do IBGE, 40% da população é moradora de favela, isso gera um desequilíbrio muito grande na própria economia local, porque grande parte da mão de obra da cidade acaba ficando acomodada recebendo esse Bolsa Família, e aí gera outro reflexo na criminalidade, enfim, são diversos problemas que devem ser corrigidos com essa boa política pública do Bolsa Família, que deve ser, sim, aprimorada, lembrando a todos que por mais que a esquerda ela domine essa pauta do assistencialismo, a política pública do Bolsa Família é uma política liberal, porque ela dá o dinheiro na mão da pessoa e diz, gaste com o que você achar melhor. Sim. Agora, Fábio Piperno, o governo federal está trazendo novos pentes finos aí, justamente para retirar essas pessoas que não teriam acesso e poder oferecer o benefício a quem realmente precisa. E é claro que a gente precisa ressaltar a importância do Bolsa Família no sentido de tirar milhões de pessoas também do mapa da fome. No ano de 2024, por exemplo, foram rendas mensais transferidas ao todo de 14 bilhões de reais. A gente está falando em um número de quase 170 bilhões de reais no ano de 2024. E os dados do governo federal mostram que cerca de 24 milhões de pessoas deixaram a situação de fome mais grave exatamente por conta desse benefício. Mas como é que o governo precisa aliar a resolução ou a solução da questão relacionada à fome, mas dando também, a partir de um determinado tempo, a autonomia para que essas famílias possam, então, se encaminhar de uma maneira qualificada para o mercado de trabalho e conseguir garantir que as futuras gerações não enfrentem essa mesma situação de vulnerabilidade que parte dessas famílias viveu, Piperno? Esse tema ele envolve uma série de aspectos. Primeiro, o programa é ótimo, o programa é importante. Essencial. Essencial. Só que tem uma coisa. O programa, hoje, ele vai revelando uma série de imperfeições. Quando alguém do governo fala, cortamos 1 milhão de benefícios irregulares. Ora, mas pera lá, 1 milhão é muita gente. Como é que o sistema comportou durante tanto tempo 1 milhão de famílias que não tinham direito a esse benefício? Quer dizer, então a gente está provavelmente falando de uma máfia, de uma quadrilha que está se beneficiando disso aí. Então isso é muito sério, isso é muito grave. Eu me lembro que na época do Auxílio Brasil, durante a pandemia, volta e meia a gente denunciava aí, pelo menos lia denúncia de que pessoas de bom nível econômico estavam lá recebendo. Tinham encontrado algum atalho para entrar no grupo lá de beneficiários. Então, veja, eu acho que não basta remover quem está irregular, mas punir quem entrou de forma irregular e de quem facilitou esse ingresso. Esse para mim, é um aspecto fundamental. Eu não tenho a menor dúvida de que tem gente pegando uma carona de forma ilícita e se beneficiando do Bolsa Família. Não tenho a menor dúvida que há realmente alguns flancos aí que permitem isso. Segunda coisa, outro dia eu li uma entrevista de um líder de algum grupo ligado à construção civil, alguma entidade responsável pela construção civil. Ele está dizendo o seguinte, que, aliás, é um problema que vai se tornando crônico no país. Ele falou, olha, nós, à medida em que o mercado está muito aquecido, nós estamos com dificuldades cada vez maiores para contratar. Porque o Bolsa Família,
ele, de alguma forma, é nosso concorrente. Mas, veja, ele não estava satanizando o programa. O que ele estava dizendo era mais ou menos o seguinte: tem gente que hoje é beneficiário do Bolsa Família e que ele tem receio de vir aqui para o mercado formal e trabalhar um pouquinho e ser demitido e depois ele não conseguir o benefício de volta. Então, esse empresário, ele estava sugerindo o seguinte, que algumas regras fossem flexibilizadas para que essas pessoas pudessem ir gradualmente saindo do Bolsa Família e ir para o mercado formal, mas sem perder todo o vínculo com o programa, porque em caso de demissão... Como se tivesse uma carência, digamos assim. Como se tem uma carência, ele teria como retornar e não perder o benefício. Fala, Segré. Mas eu me sentei melhor na cadeira, bebi água, porque esse é um assunto que me atrapa desde pés a cabeça. Isso que o Piperno está propondo, que é valioso, você sabe que já estava no governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro dava essa possibilidade. A pessoa conseguia um emprego e durante 2 anos conseguia continuar com Bolsa Família para evitar esse assunto. Parabéns a quem instruiu isso. Pena que o governo agora não fez isso. Mas o Bolsa Família é uma chantagem eleitoral e vou provar. Quando você tem, mencionou o nosso repórter, R$218 por pessoa numa família para ter acesso ao Bolsa Família. Estamos falando de 21 milhões de famílias, são mais de 54 milhões de pessoas no promédio. E por quê? Imaginemos uma família de 6 pessoas. Não tem direito ao Bolsa Família, porque eu pego 1.412 de uma pessoa só dentro da família que tem um salário mínimo, divido pelas 6 pessoas e me dá R$235. Não tem direito ao Bolsa Família. Mas se essa família vem e fala, poxa vida, como que eu posso fazer para ter o Bolsa Família? Tem um filho mais. Tendo um filho mais, já são 7 pessoas na família. 1.412 de salário mínimo, dividido por 7, dá 211. Aí acede o Bolsa Família. Está mal feito. O Bolsa Família deveria ser, senhor, eu te dou o ajuda social, você não tem condições, perfeito. Por um prazo determinado e com uma contrapartida obrigatória. Ou você estuda ou você gera uma habilidade que o dia de amanhã permita que outras pessoas que não têm o direito possam entrar, para que você que tem o direito agora possa sair. No caso do estudo já há uma exigência, né? Essas famílias precisam manter os filhos em ensino regular e comprovar isso para que possam ser beneficiárias do Bolsa Família. Mas é dos filhos? Sim. E deles? E dos pais? Por que os pais não têm? Porque... vamos ser sinceros, quando você tem uma pessoa de classe média, família de classe média começa a ter filhos a partir dos 24 anos. Quantos temos? Em geral, 2. Por que 2? Porque a quantidade de filhos que podemos dar, uma alimentação boa de 0 a 4 anos, um desenvolvimento proteínico bom que permita um desenvolvimento cognitivo que o dia de amanhã não dependa do Estado. Pessoas que não têm essa característica socioeconômica começam a ter filhos antes. E aí vem essa prova. Eu provei com números. R$1.412 dividido 6 pessoas não tem direito ao Bolsa Família. Se tem um filho mais, tem. Então o que vai ser? Pô, eu vou ter um filho mais. Tá, é o governo que está me ajudando para ter um filho mais. Essas 6 pessoas, vamos imaginar que seja pai e mãe e 4 ou 5 filhos, que dependerão do Estado, que não vai ter uma alimentação boa e que não vai ter o desenvolvimento cognitivo. Sabe qual é a pegadinha aí? 2 filhos de classe média versus 5 filhos de classe baixa que dependem do Estado. São todos eleitores. Vão votar em quem? É apenas uma reflexão que eu faço. Eu acho que está mal conformado o Bolsa Família do jeito que está. Fala, Piperno, daqui a pouco já passo para você também, Zagalino, que levantou a mão lá. Diga. Só acho improvável que alguém resolva ter mais filho para ganhar um trocadinho do Bolsa Família. Já tem 6? Parece... Se são 6 pessoas tendo mais uma... Mas essa é uma impressão que você tem... Mas essa é uma impressão que você tem a partir de uma análise do que foi se tornando a sociedade em torno do Bolsa Família? Na Argentina, era a mesma forma. Você era a mesma forma. Quando você tem isso... O IBGE deve ter essa informação. Aqui no Brasil não é assim. Não, mas o IBGE deve ter essa informação. Piperno, se a classe baixa da população tem filhos a partir de que idade? Eu te garanto que a média não é 24 anos, é antes. Se você tem filhos com uma idade anterior, você tem mais filhos em decorrer de 3 gerações versus 2 gerações de classe média.
eu provo matematicamente. Mas se alguém me prova o contrário, eu aceito. Estou errado. E aí a pessoa vai ter mais filhos só para ganhar R$200 a mais de Não tem a ver com 6. Se eles são 6, não tem direito. Se são 7, tem direito. Está errado. Mas tem direito. Não, 1.412. O que disse a lei? R$218 por família é o mínimo. Se tem uma pessoa dentro da família que ganha um salário mínimo, divido por 6, me dá R$235. Não tem direito à Bolsa Família. Se ele tem 7 filhos, ou 6, são 7 pessoas, casal e 5 filhos, tem direito à Bolsa Família. Você acha que não vai ter? Eu espero que não. Eu desejo que não. Se a pessoa tiver renda, tiver emprego formal, se ela tiver ganhando salário mínimo, ela já não pode entrar no Bolsa Família. Por que não? Na lei não disse isso. A lei não disse isso. O Bolsa Família... Não disse isso. Eu te provo aqui. Pipeno, pelo amor de Deus. Não. Eu te mostro aqui. Bolsa Família, não. Quem tem direito à Bolsa Família? Para ter direito à Bolsa Família, a regra principal é que a renda de cada pessoa da família seja no máximo 218 por mês. Por exemplo, estou lendo aqui Bolsa Família do gov.br. Por exemplo, se apenas um integrante da família tem renda ou recebe um salário mínimo, nessa família há 7 pessoas. A renda de cada um seria 201. Aí pega. Estou lendo aqui, Bolsa Família, Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Está aqui. Você pode ter, inclusive, renda e emprego informal, e bico e tal, mas não é assim. Mas aí... Você não vai ter emprego em carteira de trabalho, tem emprego... Então corrige aí no Bolsa Família, tá aí, o Ministério, eu estou lendo do Ministério. Vai lá, Zagarino, diga. Eu preciso fazer uma mediação nesse debate aí, acalorado entre o Segré e o Piperno, para dizer que ambos têm razão. O Piperno tem razão quando ele diz que, na verdade... Não é todo mundo que resolve ter um filho da noite para o dia só para ganhar o Bolsa Família. Isso é reflexo de outros problemas que incluem a falta de educação e faz com que essas meninas, cada vez mais cedo, elas acabem engravidando e isso vai aumentando ao longo da vida. Portanto, também tem razão o Segré. Mas a solução, até para conseguir chegar no meio termo do que os dois estão colocando, a solução é você obrigar o pai, a família que recebe, até para, como você mesmo pontuou, Cine, para a pessoa sair daquela zona de miséria, ela poder integrar o mercado de trabalho. Obrigações para o recebimento do Bolsa Família não podem ser apenas em relação aos filhos, mas sim também para as pessoas maiores que recebem. Veja aqui o exemplo, uma pessoa que recebe Bolsa Família, valor R$600, R$150 por filho. Vamos supor que sejam 2 filhos, são R$300, R$900. Essa pessoa que recebe R$900, ela não trabalha, pelo menos de forma formal, mas ela faz uma diária na casa de alguém, que recebe R$100, R$150 por dia. No final do mês, ela ganha muito mais que um salário mínimo de um emprego formal, que ela teria que trabalhar das 8 da manhã às 18 horas da tarde. Então, vejam, a análise do cenário do Bolsa Família tem que prever tudo isso. Você acha que uma pessoa que recebe R$900 mais R$1.000, R$2.000 de forma informal, ela vai bater na porta do governo e falar: oi, governo, tudo bem? Gostaria de deixar de receber porque eu já consegui aqui auferir renda. Isso não vai acontecer. Portanto, é nesse sentido que o governo tem que caminhar, para conseguir fazer um acompanhamento mais de perto, mais próximo dessa pessoa que está recebendo. Isso vai até inibir o fato dessa pessoa utilizar esse dinheiro para bets, por exemplo.